Vamos mergulhar agora realmente nesse universo da síntese de FM. Então vou pegar aqui o FM8, vou colocar para New Sound e vamos começar a construir um som do zero. Eu até estou usando duas ferramentas aqui bem interessantes. Estou usando um analisador de espectro, então ele vai dar uma resposta aí para as frequências que estão sendo ativadas, e estou usando aqui do lado um osciloscópio. Até esse analisador de espectro é o espectro do próprio Ableton Live, e o osciloscópio é um osciloscópio grátis que a gente tem, que você pode baixar do Max for Live. Então eu aumentei aqui um pouco o buffer para ele trabalhar com uma velocidade mais reduzida, mas a gente pode até ver que quando eu estou apertando aqui esse Lá, ele está gerando só uma sine wave e está ativando aqui. A gente pode até ver qual frequência que ele está ativando. Provavelmente é o Dó da terceira oitava, desculpa, o Lá da segunda oitava é o Lá que está aqui batendo a 220, 224, certo? Então, são ferramentas que vão apoiar a gente quando a gente estiver construindo nossos sons. Ok, síntese de FM. Então, a gente vai trabalhar agora na aba Expert. A gente tem, como você já viu, nos operators. Até a gente não sabe, não trabalhou ainda em detalhes cada um dos parâmetros dos operators, mas a gente vai começar a desvendar algumas coisas e na sequência aqui, acho que o próximo vídeo a gente já vai ir a fundo realmente nele. Então aqui, ó, eu estou usando, eu só tenho um operator ligado, que é o F, e esse F está sendo enviado para o mixer aqui com essa força de 80. Até é bem comum, quando você sempre inicia esse nosso som, você tem um cliquezinho. Então é legal quando você vem em cima do F. Eu tenho um envelope aqui, eu já vou também entrar em detalhes do que é envelope, como que ele funciona, mas ele está bem chapado. A gente tem os tempos, quando eu aperto a tecla, ele já está saindo o som muito rápido e ele está parando também dessa maneira muito abrupta. Então a gente sente um pouco desse clique. Até vou baixar um pouco aqui a oitava, dá para sentir bem o clique. Vou suavizar um pouco aqui. Beleza, legal. O que acontece? A síntese de FM, ela é construída basicamente nesse formato de onda que são as sine. O formato de onda da sine é o formato mais pobre, vamos pensar assim. Por quê? Ele vai ativar uma frequência só. Vocês viram quando eu estava apertando aquele Lá, ele estava ativando só a frequência de 220. Até se eu pegar e subir uma oitava, eu vou agora ativar a frequência de 440. Se eu subir mais uma oitava de 860, 1600, então ele vai subindo, certo? Proporcionalmente vai sempre dobrando. Então, quando eu toco a sine, só toca a fundamental. Mas eu tenho aqui outros formatos diferentes. E na maioria dos sintetizadores de FM só tem realmente o waveform sine, até muitos presets que se eu for pegar do próprio DX7, do próprio FM7, a maioria deles estão em sine, então você pode vir e usar essas 32 formatos de ondas diferentes para enriquecer o som. Eu também vou passar em detalhes para vocês como funciona, mas vamos ver, por exemplo, o dente de serra, Sawtooth, é o mais cheio de todos. Agora quando eu aperto uma nota, eu vou descer aqui uma oitava ou duas, você vê que ele está ativando muitos outros harmônicos. Está ativando a fundamental, como o Lá fazia, certo? Mas ele está ativando também uma sequência de outros harmônicos. Olha o formato aqui do dente de serra e está realmente ativando aqui muito mais frequências. O que acontece? Como é que você trabalha normalmente na síntese subtrativa? O que você faz? Que é a síntese que a gente tem na maioria dos sintetizadores analógicos. A gente vai usar esse tipo de som rico, e a gente vai passar por um filtro. Aqui a gente tem um filtro, também não se preocupe que a gente vai passar em detalhes como que ele funciona. Então eu posso pegar o F, vou mandar para o Z, que é o filtro, e vou mandar o filtro, mandar para as caixas. Então aqui ó, já deu para perceber que o som ficou bem mais fechado, não tem mais todas aquelas frequências, porque o filtro fez exatamente esse trabalho. Ó, até veja o movimento do filtro, ele está realmente cortando as frequências, até aquela onda que parecia antes um dente de serra, agora já está aparecendo muito mais novamente com a sine, porque eu peguei e meio que segurei muito das outras frequências. O legal do filtro, e a gente vai trabalhar isso, que você pode fazer um envelope nele. Então você pode fazer ele também abrir só em algum lugar e voltar a fechar. Então aqui eu estou liberando um pouco da sine, até você pode ver a frequência meio ela sobe,
depois ele só fica o grave. Como até o envelope de F está bem longo, essa nota meio que nunca termina. Deixa eu deixar um pouquinho mais. Agora já ficou mais interessante, ó, dá para perceber que realmente ele traz um pouco do sol do dente de serra, porque ele libera a frequência, que a gente pode liberar mais ou menos, mas ele volta a fechar, então dá um som, uma cara um pouco mais de grave. Mas esse aqui é a síntese subtrativa, aquela que você está acostumado a fazer. A gente tem um outro tipo de síntese, que é a síntese aditiva, vou mostrar para vocês agora. A síntese aditiva, ela também pode ser feita aqui com facilidade dentro do FM8. Vou pegar e colocar o New Sound. A síntese aditiva, como que ela funciona? Ela funciona só com onda sine, mas você vai somando essas ondas e usando diferentes ratios, até eu não expliquei o que é o ratio, mas já vou falar, e com isso você vai gerando sons muito mais, com muito mais harmônicos. Então, por exemplo, aqui, eu estou com F, e o F tem uma sine. Vou tocar aqui o Lá da segunda oitava e ele vai ativar a frequência de 220. Se eu subir o ratio de 1 para 2, o que ele vai fazer? Ele não vai tocar essa frequência de 220, ele vai tocar uma oitava acima. Então, se eu subir o ratio para 13, vai subir 3 oitavas acima, 4 oitavas, de repente aqui 16 oitavas, já vai gerar um som bem mais agudo. Então, isso é interessante porque, de repente você vai fazer um baixo, você pode criar uma parte, uma sine wave que seja o sub, que você vai jogar 2 oitavas para baixo. Já mostro para vocês como é que joga a oitava para baixo. Eu posso de repente jogar 1 oitava para baixo, posso fazer um som tocar na nota original, outro som tocar de repente com o dobro de frequências e por aí vai. E com isso aqui também eu vou ensinar para vocês, você pode também criar acordes. Eu posso fazer, por exemplo, uma nota batendo Lá, outra com a mesma tecla, mas eu fazer aqui cada um dos osciladores, um bater no Lá, um bater no Dó, outro bater no Mi. Então é relativamente simples de trabalhar aqui com o ratio. Vou pegar até e voltar aqui e deixar em 1 para 1. Então tem lá aquele som sendo ativado. Se eu pegar o próximo e se eu colocar ele, vou vir aqui nessa página que são os operators e vou sincar os dois. O que isso significa? Agora quando eu trouxer a próxima sine, eles vão tocar juntos e fazem um volume mais alto. Olha o volume máximo que estava chegando antes, olha o volume que está chegando agora. Tá percebendo que está dando aquele cliquezinho, né? Vou consertar aqui os dois. Pronto, então os dois se somaram. Eu posso vir aqui, também vou falar depois, mas se eu inverter, o que vai acontecer? Como os dois estão realmente juntos, estão tocando juntos, eu inverti agora, onde um é pico, o outro é vale, os dois se cancelam e eu estou tocando a nota, os dois estão tocando e basicamente não sai som nenhum. Então provavelmente não vou querer inverter. Mas se eu pegar aqui o ratio agora e subir uma oitava, até me bati um pouquinho, vou direto aqui no operator E, vou clicar 2 vezes, vou digitar 1 e agora eu vou vir direto aqui no botão. Então agora eu tenho uma só, estão tocando juntos, vou subir uma oitava. Agora eu gerei lá um som mais rico. Eu tenho lá fundamental, mas agora eu tenho também essa outro harmônico aqui, um harmônico acima trabalhando. Olha o formato de onda que gerou. Eu posso até vir no Spectrum e também analisar. Deu lá basicamente o mesmo resultado. Se eu pegar no D e subir aqui para 3 e começar a subir ele, agora está gerando 3 harmônicos. Então eu tenho a fundamental, mais os dois em cima, também deu lá o mesmo resultado. Vou pegar em C, vou botar em 4, esse 5 e esse 6. Então agora eu posso dosar essa quantidade de harmônicos. Então, por exemplo, botei o 6º harmônico ali, puxando lá em cima. Vou botar o 5º também. Vou de repente suavizar aqui o 2º e o 3º. Então com isso agora consegui gerar um som bem mais agudo. Até tá dando um pouquinho de clique, porque cada um deles tá com o envelope fechado. Eu posso vir direto em envelopes, a gente vai depois ver isso a fundo, mas eu posso ligar esses envelopes aqui, é super divertido. Então eu conecto eles e posso juntos agora já dar aquela suavizada.
Então, agora com essa ferramenta aqui, eu posso vir e meio que moldar o som como eu quiser. Então, ó, eu tô agora mudando os harmônicos lá em cima, os harmônicos aqui mais próximos. Então essa é a síntese aditiva. Até para ela ficar mais interessante e emocionante, seria também a gente fazer uma manipulação dos envelopes, fazer alguns sons serem... Ah, eles estão todos linkados. Deixa eu te vir aqui nos envelopes, vou tirar aqui essa ferramenta de link, mas seria daí começar a fazer modificações neles, deixar uns mais longos, alguns bem rápidos, uns mais lentos ainda, uns um pouquinho mais baixos. Então você faz ainda meio que um movimento não só em relação à quantidade de harmônicos que a gente foi adicionando com os sines, mas também com o envelope. Olha como acabou dando um som com muito mais expressividade. Então a gente acabou gerando agora um formato de onda super rico, com um monte de harmônicos, mas a gente fez com uma sequência de sines. Então isso aqui é a síntese aditiva. Poderia até pegar também, de repente trabalhar com pan assim bem maluco. Vamos ver como é que vai ficar. Deixar o som bem mais em estéreo, talvez não precisaria ter ido tão ao extremo. Então já geramos um som super rico através aqui desse trabalho de síntese aditiva. Então vocês já viram aí como fazer a síntese, subtrativa dentro do FM8 e agora a síntese aditiva. Esse tipo de síntese acaba sendo muito usado para fazer às vezes uns barulhinhos de videogame, de mudanças de fase, de jogo. Acaba funcionando super bem também. É o tipo de síntese que você pode usar para construir pianos. Agora acho que a gente está finalmente com a bagagem o bastante para a gente ir atrás da síntese de FM mesmo. Então vamos aqui, File, New Sound. Então aqui a gente voltou a ter um operator só. Vamos ligar um segundo operator. Se eu pegar ele aqui e zerar o ratio, o que vai acontecer? Eu posso, vamos tocar, tá tocando só aquele sonzinho simples da sine. Eu já vou trabalhar aqui, é bem comum já iniciar o som e fazer esse tipo de movimento. No E também vou fazer. Então por enquanto a gente só tem o F tocando nas caixas, certo? Vou pegar o E e vou começar a jogar para cá. Só que como eu não tenho ratio, não tenho offset, não está acontecendo nada. Mas se eu começar a aumentar esse offset, a gente começa uma modificação do pitch. Até você pode ver que meio que as sines aquelas ficaram meio malucas, só que elas não deixaram de ser sine, né? Você sente aqui que ele está meio que movimentando de um lado para o outro, mas não deixa realmente de ser sine. Se a gente começar a seguir e se aproximar e depois passar de 20 Hz, que é a frequência que a gente consegue começar a ouvir, a gente começa a perceber não mais o vibrato, mas agora sim, veja a sine que ela virou também. Agora a gente começa a perceber uma mudança no timbre. Essa é a síntese de FM, a Frequency Modulation, certo? Então começa, se fosse realmente uma frequência bem baixa, seria o vibrato. Até muitas vezes a gente usa esse vibrato aqui, mas na maioria das vezes a gente vai pegar e claro, vai deixar o offset zerado. A gente pode até usar isso, mas vai usar com o ratio. Quando a gente faz isso, a gente vai ter uma oscilação muito mais forte, como vocês viram, e tem essa mudança de timbre. Mas vamos ver como que isso funciona. Então primeiro, só tenho essa nota aqui tocando agora o dó da terceira oitava, desculpa, da segunda, certo? Vou subir uma oitava para tocar a terceira. Legal, tá tocando aqui. Vou pegar e vou começar a fazer o E modular F. O E também está com o ratio de 1:1. Então quando eu faço aqui, o que você percebe? Você percebe que primeiro está tocando só essa frequência. Quando eu começo a aumentar aqui, eu começo a aumentar a quantidade de harmônicos. Até para quem de repente já trabalha, já mexe com produção musical, né, deve já saber bastante desses formatos. Então o sine é aquele formato mais cru
aquele formato que funciona muito bem para você fazer baixos, funciona bem para você fazer pianos, várias coisas você pode realmente fazer com ele, mas ele é um som que não é basicamente rico. Até veja como ele funciona bem para baixos. E vamos ver como é que ele funciona bem para um pianinho. Isso aqui é sine pura, só estou tocando 3 notas aqui juntas. Legal, deixa eu voltar aqui para o som que a gente estava trabalhando. Então é um som cru, mas como a gente está fazendo uma modular a outra, a gente está pegando esse som cru e gerando um som rico. Aqui até a gente pode olhar no Spectrum, também ver aqui o formato dele se movimentando. E acho que vocês perceberam, quanto mais a gente vai aumentando aqui o E, mais a gente vai aumentando também essa modulação. O que a gente tem que perceber? Coisas interessantes. Sempre que os ratios forem proporcionais, você vai ter uma modulação que seja mais harmônica, certo? Então você vai sempre manter a fundamental, que é a frequência que F aqui está mandando com o seu ratio e a nota está sendo tocada, e você vai fortalecer com mais harmônico. Se não for harmônico, se eu, por exemplo, dividir aqui 1 por 2432, então eles não são harmônicos. Então acaba gerando um som, ó, percebeu? Bem fora de harmonia, meio até meio que fora de afinação. Se a gente olhar no Spectrum, você vai ver aqui que ele está gerando meio que um detune, uma coisa bem mais rica. Tá até a fundamental acabou até meio que não perdendo força, mas ficou variando um pouco também, às vezes de aumentar ela, diminuir. Aqui dá para perceber bem, ó, o movimento da fundamental quando eu uso esses ratios que não são harmônicos. Mas vou voltar aqui, vou voltar no 1 por 1. Certo? 1 por 1, como vocês viram, ele acaba sendo super harmônico. Eu até não falei, mas a gente pode fazer essa modulação, o ratio ser pro negativo. Se a gente for do 1 pro 2, o 2 vai tocar na oitava de cima. Se eu colocar 0.5, vai tocar na oitava de baixo. Agora a modulação vai gerar um super harmônico. Também gera harmônicos para cima, mas olha lá, ó, perceba aqui. A gente tem primeiro agora só fundamental, quando eu vou aumentando ele vai gerando um subharmônico, e também quando eu for aumentando mais ele vai gerando esse som mais agudo, ele acaba ativando essas frequências que estão lá para cima. Se eu usar 0.250, eu vou pegar agora e vou baixar 2 oitavas, vou gerar até um som aqui muito mais grave, né, 2 oitavas para baixo da fundamental. O que a gente pode fazer também? Essa modulação que eu estava fazendo, estava sempre uma modulação, até deixa eu mostrar os outros ratios. Então, 1 para 1, 2 para 1. Então agora a gente perdeu aquela outro harmônico aqui e ganhamos um lá em cima. Deixa eu fazer de volta. Percebeu? Como ele jogou um lá para cima, mas dali para cima ele já sai ativando esse som. O terceiro vai fazer a mesma coisa. Só que o terceiro, na verdade, traz o primeiro, não traz o segundo e traz o terceiro. O quarto não traz novamente o segundo, mas traz o terceiro e traz o quinto. Então, eles vão meio que variando, mas também sempre dando uma ênfase para esse próximo que você está colocando aqui e mantendo também a fundamental. No geral, a gente pode até acabar usando um som assim, mas principalmente se a gente trabalhar com um envelope bem curto aqui, já conseguimos gerar um som meio de bell, que é um som bem tradicional aí da síntese DFM. O que a gente pode fazer também aqui que é interessante é a síntese DFM exponencial. Então nesse caso eu posso fazer o D modular o E, que vai modular o F. Então a gente acaba conseguindo uma modulação com muito mais força, porque um está realmente multiplicando o outro. O legal é que a gente pode circundar também. O F pode vir modular o D também pode modular o F junto, e a gente pode escutar, se a gente quiser, o F em separado, e por aí vai. Então só isso, e já com o trabalho dos envelopes, já demonstra um pouco para você as possibilidades de conexão. O legal que a gente tem também aqui é esse Noise Generator. Então eu posso fazer
por exemplo, todo o nosso som passar por ele. Então aqui a gente pode medir essa quantidade de distorção, deixa eu dar uma envelopadinha aqui, essa quantidade de distorção que a gente está adicionando no nosso som. Aqui seria a quantidade de distorção e aqui o ganho geral, ele pode ser simétrico ou não simétrico, depois eu vou falar sobre isso. Isso acaba aquecendo bastante o som. Deixa eu tocar ele um pouco mais grave aqui, ó. E a gente pode também fazer ele passar por aqui, mas ele também trabalhar em paralelo. Ele pode aqui ter um noise junto. Esse noise você também pode envelopar ele aqui para tocar mais só o noise e tocar o som seco. E o legal é, poxa, tô achando que tá muito distorcido, tá com muito noise. Então você começa a baixar aqui os ratios. Você começa a baixar a distorção. Você tem cada um dos ingredientes do teu som para realmente mudar ele e construir como você quiser. E daí a gente pode vir e também trabalhar com formatos de onda. Por exemplo, vou botar um formato que ele vai meio que fortalecer o segundo harmônico. Deixa eu até dar mais força para ele. Vamos tentar um para o terceiro. O décimo, de repente, até ficou interessante. Então, aqui daí vai realmente a gente, nesse caso eu estava meio mostrando as ferramentas, meio que trabalhando sem muita direção, mas o ideal é realmente você pensar, eu quero um som desse tipo, que ingredientes eu preciso, puxa, eu preciso de um som mais agudo, menos agudo, então eu vou trabalhar com ratios diferentes, vou trabalhar com formatos de ondas diferentes, vou ter que pensar muito bem também em relação aos envelopes e outras configurações aí que a gente vai fazer. Então agora a gente vai seguir, você, claro, vai ter que criar aí seu primeiro som, tanto para síntese aditiva, o subtrativo não vou pedir ainda, mas principalmente aditiva e de FM, cada um de vocês vai postar aí um som, e daí depois quando a gente trabalhar melhor o filtro, você vai fazer da síntese subtrativa. Mas acredito que deu para vocês terem uma ideia dos conceitos da síntese da FM. Claro que para cada sound design, para cada coisa que a gente for fazer agora, a gente vai retornar, e a gente ainda não viu aqui todos os parâmetros aqui da aba Expert, então a gente vai recapitular muitos dos conceitos apresentados e vamos a fundo neles.